Ontem nós tivemos aqui falando sobre homens de verdade segundo as Escrituras, mais especificamente nós começamos falando no livro de Gênesis. E eu expliquei ontem para os homens, você que faltou, senti falta de muitos homens ontem aqui, revisar algumas verdades que foram trabalhadas para que a gente dê continuidade hoje à noite. Ontem eu falei que nós estamos tratando a respeito desse tema, homens de verdade, porque existem homens de mentira. Homens de verdade, segundo as Escrituras, porque existe uma desvirtualização do que seja o homem hoje. Eu desenhei aqui duas figuras que a cultura apresenta sobre o que é a masculinidade hoje. De um lado, a cultura mostra um homem, um metrosexual, um homem que passa chapinha no cabelo, pinta as unhas, um homem estilo K-pop, K-pop, BTS, aqueles autores dorama, aquele homem romântico, frágil, romântico nesse sentido, frágil, sem transmitir autoridade, algumas expressões que a gente usa, e fulano de tal, Nutella, fulano é Nutella, é o que? Não, ele se derrete com facilidade, é um homem que desiste fácil das coisas, é um homem que não tem disposição para trabalhar, para tomar decisões, é um lado que é a feminilização do homem, da figura masculina. A gente tem percebido muito isso, até na maneira dos homens se vestirem, né? Não sei se vocês já foram para a academia e encontraram um homem lá, com aquele shortinho curto, com a barriga do lado de fora. Como é que chama aquela roupa? É top, é que chama? É estranho, né? Aquele homem meio feminino. Aí entenda, você vai concordar comigo. Não, pastor, o senhor tem razão. O homem que a cultura tem desenhado, esse homem frágil e fraco, é um homem que está distante do que Deus diz, está certo. Mas tem outro lado, que é o homem brutamontes, o red pill, o homem bruto, o homem ignorante, o homem que acha que a autoridade é conquistada no grito. O homem de Deus, segundo as Escrituras, nem é o homem K-pop, nem é esse homem brutamontes. Não é esse homem que quer resolver as coisas na violência, não é esse homem que quer ganhar uma disputa no grito. Não, o homem de Deus não está em nenhum desses extremos aqui. Aí você pode perguntar, mas pastor, então, onde é que eu encontro uma figura confiável, um projeto de homem segundo a vontade de Deus? Ora, nós estamos falando aqui sobre homens de verdade segundo as Escrituras. Então, a resposta está na Bíblia. Aquilo que eu gosto de dizer para vocês, né? Qual é uma das perguntas mais importantes que o crente faz diante de uma dúvida? Qual é? O que a Bíblia diz. Então, o que a Bíblia diz sobre ser homem? Aí você vai para os livros de Gênesis. Porque quanto mais distantes do padrão, dos princípios que Deus estabeleceu para os primeiros homens ali em Gênesis, mais distante da vontade de Deus você está. Quanto mais distante de Deus, mais o homem se barbariza, mais o homem entra em crise com relação à sua sexualidade, mais o homem agride mulheres, mais o homem não tem autoridade sobre os filhos. Quanto mais distante do padrão de Deus, mais tormento o homem sofre e produz na vida daqueles que convivem com ele. Por isso que o padrão que a gente tem que olhar é o das Escrituras. E veja, quando Deus criou Adão, ele já criou Adão com duas grandes responsabilidades. Quais foram as duas grandes responsabilidades de Adão? Adão foi colocado no jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim.
Então faz parte da masculinidade bíblica o trabalho e a proteção. Então você como homem, é sua função trabalhar, produzir sustento para a sua esposa e para os seus. O trabalho deve ser sinônimo de masculinidade. Então um homem, conforme as escrituras, é um homem que ele não se conforma em ficar dentro de casa parado. Ele quer, de um jeito ou de outro, claro, honesto, ele quer produzir, ele quer ter o seu dinheiro, ele quer dizer, olha, não, eu tenho como sustentar a minha família. O homem de verdade, ele não vai ficar conivente com a vida confortável ou com a vida sofrida e parado. Não, eu quero trabalhar, independente se eu tenho pouco ou muito, eu quero trabalhar. Ah, me aposentei, e agora? Eu vou continuar trabalhando, vou fazer alguma coisa. Me aposentei, agora vou me dedicar totalmente à vida espiritual, na igreja. Eu vou fazer alguma coisa, porque trabalho é sinônimo de masculinidade. E outra função que Deus deu a Adão, que serve também para todos nós, é a segurança. Porque Deus colocou Adão para guardar o jardim, para cultivar o jardim, trabalhar, e também para guardar. Então, o homem é aquele que deve dar segurança à sua mulher. É o homem que deve dar segurança aos seus filhos. Eu lembro até de um jovem que eu gosto muito, que quando ele saía com a turma da igreja, o pai dele ia deixar, quando ninguém dava carona, ele ia deixar, mas vai lá na lanchonete, lá no centro, lá no shopping. Eu vou deixar, e quando terminar, eu vou pegar você. E eu lembro que ele comunicava ao pai, ei pai, pode vir me pegar. E às vezes a turma criticava ele, rapaz, esse homem com quase 20 anos, e você ainda quer que seu pai venha pegar você? E quando eu conversava com o pai dizia, rapaz, eu venho deixar, eu venho buscar, porque a segurança dele eu entendo que é minha responsabilidade. Eu sou o pai dele. Esses meninos aqui, quando eles eram pequenininhos, e a gente dizia, olha, pai, fulano de tal quer que eu passe um dia lá na casa dele, uma noite de pijama. Vai não, meu filho. Não sei quem é o pai dele, não sei quem é a mãe dele, não sei quem é ele, não sei quais são os valores que ele defende, Vai não, meu filho. É debaixo das minhas vistas aqui. Você está super protegendo o menino, não, eu estou guardando minha família, minha casa. Vai para onde? Vai sair com quem? Vai conversar com quem? Chega que horas? Então você que é homem, é sua responsabilidade. Está andando com fulano, rapaz, não gosto desse menino não. Leve ele para a igreja, não quer nem saber de igreja, pai. Então tenha sabedoria, meu filho, tem que escolher bem as amizades. Então o papel do homem, desde o Jardim do Éden, traz esse princípio do trabalho e também da segurança. Quando você olha para outro homem que a Bíblia destaca, quando você olha para Abel, você vê um homem que deu o seu melhor a Deus. Abel deu o seu melhor a Deus. Vocês sabem que Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Abel era pastor de ovelhas, e Abel, quando foi oferecer o sacrifício ao Senhor, Abel deu das primícias, deu do melhor do rebanho dele. E a Bíblia diz que Deus aceitou tanto Abel como a oferta dele. Ao passo que de Caim, de sua oferta, Deus não aceitou. Por quê? Porque um homem de verdade é um homem que coloca Deus em primeiro lugar. É colocar Deus em primeiro lugar. Eu lembro até, a Mônica vai lembrar, né? Que quando a gente se noivou e eu já era pastor, quando eu namorava com Mônica, noivei com Mônica, e ela sofria muito porque vida de pastor, né, depois do culto continua, é o gabinete pastoral depois do culto. E a gente lembra que a gente conversa, eu tinha que atender os jovens, que eu era pastor dos jovens, e às vezes ela ficava esperando lá atrás, horas, porque eu estava aconselhando alguém. E claro, né, ela queria ir para casa, queria conversar comigo, e eu estava sempre conversando com alguém. Aí eu disse para ela, olha, Mônica, você vai casar com alguém que ama mais a Deus do que você. E eu pensando que ela ia ficar triste, né? Aí ela disse, ainda bem, porque um homem que ama
mais a Deus do que a mim, vai me tratar muito bem. Um homem que ama a Deus em primeiro lugar, vai tratar qualquer pessoa bem que convive com ele. Sim ou não? Sim ou não? Sim, claro. Então Abel, ele colocou a Deus em primeiro lugar. Só que outro homem aparece na Bíblia, aqui em Gênesis, como um exemplo negativo, que foi Caim. Caim, ele deu das sobras de sua colheita para Deus. E Deus rejeitou tanto a oferta, as verduras de Caim, como também rejeitou o próprio Caim. Porque antes da oferta, Deus quer o coração do ofertante. E Caim, ele foi omisso. E Deus chegou até Caim, porque Deus percebeu a inveja, o ódio no coração de Caim. E Deus disse: Caim, por que decaiu o seu semblante? Por que você está com semblante de raiva e de tristeza? Caim, o pecado está à porta. O pecado está à porta. O seu pecado será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E Caim, ainda que advertido pelo próprio Deus, o que foi que ele fez? Matou o irmão. Caim é um exemplo de homem que não devemos ser. Um homem que não tem domínio próprio. Um homem que não tem domínio próprio, ele faz mal a si e a todas as pessoas que convivem com ele. Eu falei também sobre Enoque. Enoque é aquele homem que ele mal aparece na Bíblia. Ele aparece no total lá em Hebreus, uns 2 versículos em Gênesis. E a Bíblia coloca Enoque na seguinte situação. Ele vai dizendo: fulano gerou fulano, fulano viveu tantos anos e morreu. Cicrano gerou fulano, viveu tantos anos e morreu. Aí quando chega em Enoque, a Bíblia diz assim: Enoque andava com Deus. E Deus recolheu Enoque para si. Porque Enoque era um homem que tinha comunhão com Deus. Enoque foi um homem tão amado por Deus, pela vida de comunhão que ele tinha com o Altíssimo, que Deus decidiu levá-lo para si. Um homem de verdade é um homem que tem comunhão com Deus. Sabe, nós como homens aqui, as pessoas que convivem conosco, nós tem que olhar para nós e dizer assim: olha, não, eu trabalho com um homem de Deus. Eu sou vizinho de um homem de Deus. E você que é mulher, olha para seu marido. Eu espero que você consiga dizer isso, ou agora, ou depois, que Deus trabalhe na vida dele. Que você diga assim: olha, eu sou casado com um homem de Deus. Quando eu penso em um homem de Deus, em quem você pensa? No meu marido. A responsabilidade aqui, né, viu, Cristóvão? Quando Letícia e Ariel e Tiago subiu aqui. Eita, Jesus, se Ariel não falar bem de mim, eu não prego, não. Se Ariel, não, meu pai disse que é crente, mas em casa é todo errado. Aí pronto, aí Cristóvão, me disciplina aí, bota outro pregador, que eu não tenho autoridade, não. A responsabilidade, sabe, do nosso filho olhar para a gente e dizer assim: não, meu pai é um homem de Deus. Você pode falar de meu pai o que quiser, mas se existe uma coisa que eu tenho convicção de que ele é um homem de Deus. Ele é um homem que anda com Deus. Noé foi outro exemplo. Noé, vocês sabem que ele construiu a arca. Alguns dizem que foi durante 50 e poucos anos, outros dizem que foi 100 anos, que a contabilidade lá é diferente de Gênesis. Mas Noé era um líder que ele protegeu a sua esposa, ele protegeu os seus 3 filhos, ele protegeu as 3 noras. Ele tinha uma liderança sacrificial. Ele envolveu todos os filhos na construção da arca. Ele tinha um projeto de vida que não era somente dele. Ele era um líder. E quem é líder, o homem que é líder, ele não pensa só no seu sucesso pessoal. Ele pensa em sua família. Ele pensa em seus filhos. Eu já vi muitos irmãos que entraram em crise porque surgiam empregos que a remuneração era muito alta, muito boa, mas deixava a pessoa 60, 70 dias fora. E pastor, o que é que eu faço, pastor? Porque se eu continuar nesse trabalho, pastor, o meu filho vai esquecer quem sou eu. De tanto tempo ausente que eu vou ficar fora de casa. E eu conversava: tem como levar você, tem como levar a sua família para onde você trabalha? Pastor, eu trabalho lá no meio da Amazônia. Uma perfuração lá. E aquela crise, eu conheço muitos irmãos que decidiram mesmo: olha, não, eu decidi
juntar meu pé de meia e estar perto da minha família, ganhar menos, mas estar perto de minha família. Mas enfim, Deus tem um projeto para cada um, mas é bom que cada um pense sobre isso. Noé, ele liderou a sua família ali e salvou a sua família no dilúvio. Abraão mostrou uma fé prática, uma fé de verdade. Abraão, como eu disse ontem, tem muita gente que romantiza o sacrifício de Abraão, o coração de Abraão. O coração de Abraão devia estar muito quebrado, não era, pastor? O coração de Abraão deve ter caminhado com lágrimas nos olhos, com angústia no coração. Aí quando você lê o texto, você não vê nada disso. Você vê Abraão com um menino, os servos junto com ele. Quando ele chega no monte Horebe, ele diz assim para os servos que acompanharam ele: fiquem aqui, eu e o menino iremos sacrificar e logo depois voltaremos. Abraão já sabia. Hebreus diz que Abraão estava pronto a sacrificar Isaac, porque ele cria que Deus seria capaz de ressuscitá-lo, porque em Isaac Deus prometeu que seria a descendência de Abraão. Então Abraão creu, uma fé prática. Então os nossos filhos, nossas esposas, têm que ver nos homens de fé prática, homens que dizem: olha, Deus governa a minha vida, eu creio e confio que Ele vai me guardar. Isaac, falei sobre as cisternas que Isaac cavava. Aí viu o inimigo e dizia: olha, não, essa cisterna é minha. E olha que Isaac era um homem rico. Isaac abria mão da cisterna, abria outra cisterna. Chegava outro povo: essa cisterna é minha, você cavou na minha terra. E Isaac deixava para lá, até que Isaac cavou uma terceira cisterna, porque cisterna no deserto, uma região desértica, é algo preciosíssimo. E a cisterna foi muito abundante. E qual é a lição que nós aprendemos com Isaac? É ter força sob controle. Nem sempre você tem que ganhar. Muitas vezes você tem que ceder para o bem de você, para o seu bem, para o bem de seus filhos, para o bem de sua família. Muitas vezes você tem que ceder, você tem que perder emprego injustamente, perder dinheiro injustamente, e dizer assim: olha, Deus tem algo melhor. Ou seja, nós temos que saber em quais batalhas o homem sábio, ele tem que saber em quais batalhas ele deve entrar. Eu vou judicializar, eu vou lá conversar, vou bater na porta daquele cabra. Não, meu filho, tem hora que você tem que perder, tem hora que você tem que abrir mão. O homem não é aquele, como dizia nossos pais no interior: se apanhar na rua, quando chegar em casa, eu lhe dou outra peia. Alguém escutou isso ou só fui eu? Ixi, muita gente, viu? Tem muita gente traumatizada aqui, meu pai do céu. Meu Deus do céu. Aí o que é que acontecia? Eu mole, magro, levava pancada. Aí eu ia chegar em casa, ia dizer à mãe que eu tinha apanhado de Digenaldo. Era o nome do cara que meteu a tapa em mim, foi quando eu era criança. Mas, se ele estiver assistindo, está perdoado, viu, Digenaldo? Aí eu ia dizer à mãe que eu tinha levado umas tapas. E Digenaldo tinha fama que era mole que só. E aí eu apanhando do cabo desse. Então, às vezes, meus irmãos, você tem que saber perder, tem que saber apanhar. Não, homem de verdade não apanha para proteger sua família, evita confusão. Nem sempre, não estou dizendo que você tem que abrir mão da justiça, mas tem que saber quais batalhas entrar. Falei sobre Jacó, ontem também falei sobre o que Deus fez na vida de Jacó. Porque quando você vê cada qualidade dessa aqui, a responsabilidade que deve estar no homem para trabalhar, para guardar, colocar Deus em primeiro lugar, ter domínio próprio, ter comunhão com Deus, ter uma liderança sacrificial, mostrar uma fé prática, mostrar força sob controle. Aí alguém pode pensar: pelo amor de Deus, pastor, eu estou duvidando agora se realmente não é que se eu sou um homem de verdade, eu estou questionando se eu sou um homem. Por quê? Porque essas virtudes aqui, meu Deus do céu, está tudo distante de mim. Aí entra Jacó para consolar o nosso coração. Porque Jacó, ele foi enganador desde o ventre. Desde o ventre ele quis puxar a perna de Esaú para ficar na primogenitura. Jacó mentiu, enganou o pai. Jacó era um homem que era desobediente, rebelde.
Esaú ficou de matá-lo, jurou: se eu encontrar esse homem na minha vida, eu vou matá-lo. Jacó luta com Deus, fica aleijado. Jacó, homem perseverante, e Deus disse assim: a partir de hoje seu nome não será mais Jacó, que significa enganador. A partir de hoje seu nome será Israel, que significa príncipe com Deus. E aquele homem decidiu voltar, se encontrou com Esaú, a cena mais linda do mundo, lê na Bíblia depois. E os dois se abraçam, os dois se perdoam. Ou seja, homens de verdade experimentam transformação. Você pode olhar e dizer assim: não, pastor, eu sou uma pessoa difícil mesmo. Pois é desses cabras difíceis que Deus gosta de trabalhar. Não é assim, seu Romão? E um outro homem que eu falei foi José do Egito. Integridade. Perseguido pelos irmãos, invejado pelos irmãos, lançado em uma cisterna, vendido como escravo, preso, acusado de assédio pela mulher de Potifar. Chega ao trono de Faraó, ali, trabalhando ali, no trono, junto a Faraó. Tem a oportunidade de pegar todos os irmãos dele ali, se vingar. O que é que José faz? Perdoa. Homens de verdade perdoam. Perdoam. Perdoam os maiores pecados que você imaginar. Pastor, minha mulher me traiu. Minha família diz que se eu voltar com ela, meu pai diz que se eu voltar com essa mulher que me traiu, eu não sou mais filho dele. O que é que o Senhor diz? Eu digo o que a Bíblia diz: perdoe. Mas vamos me chamar de corno, vamos me chamar de sem caráter, de besta. Perdoe. Homens de verdade perdoam. Não siga a corrente do mundo, não. José chegou para os irmãos e disse: olha, o mal que vocês intentaram fazer contra mim, Deus transformou em bem. Bem. Homens de verdade perdoam e mantêm a sua integridade. Amém? Agora, isso foi um resumo da noite de ontem, viu? Foi um resumo, tá rindo por quê, irmão, né? Hoje, eu quero colocar um exemplo maior. O maior homem que já existiu. Quem é? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vou pedir para os irmãos abrirem, ó, que projetar aqui, João capítulo 13, a partir do versículo 1. João capítulo 13, a partir do versículo 1. João 13, 1. Um homem de verdade, Jesus Cristo. Podemos ler, amém? Verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés,
mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe: compreendeis o que eu vos fiz? Vocês me chamam o mestre e o Senhor, e vocês falam bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Até aqui, amém? Homem de verdade serve com humildade. Um homem de verdade não é um homem arrogante, não é um homem que se acha melhor do que os outros, não é um homem que usa a inteligência, o poder financeiro, o poder político para submeter os outros. Não. O homem de verdade, de acordo com o modelo de Jesus Cristo, é um homem que coloca a toalha no ombro e lava os pés dos outros. Ou seja, é um homem que serve. Aqui, João descreve, João sabia que Jesus, ele estava prestes a voltar para o Pai. Por isso que João fez questão de deixar registrado aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, esse exemplo que ainda hoje ecoa em nossas vidas. Porque eu não sei você, mas quando eu sou tentado a dar uma carteirada, aí eu digo, peraí, mas Jesus não fazia isso. Jesus, ele servia as pessoas, ele se colocava como alguém menor do que os outros. Os discípulos, eles ficavam ali discutindo quem era o maior. Só que Jesus disse, olha, a pirâmide hierárquica no reino de Deus é invertida. O maior é quem serve. Aos olhos de Deus, o maior não é aquele que tem mais privilégios, não é aquele que é mais louvado. O maior no reino de Deus é aquele que serve. Meus irmãos, que maravilha é você não precisar servir ao outro com a intenção de receber algo em troca. Como é bom você servir como Jesus, servir por amor, porque a verdadeira força masculina, ela não precisa de exaltação, de aplausos, de honra, de glória. É tão bom quando você chega no lugar e naturalmente as pessoas chegam, olha, eu quero chamar o irmão fulano. Chega aqui à frente, meu irmão. Não é constrangedor? Não sei se vocês já viveram isso, né? Que você chega no lugar, aí você senta assim nas primeiras cadeiras, né? Aí a pessoa chega para você gentilmente, com licença, esse lugar aqui está reservado. É mais ou menos, esse lugar aqui está reservado para as pessoas importantes. Você que é plebe, vai lá para trás. Não é melhor a gente ser chamado para frente? É assim, não é? Do que ser mandado para trás? Então, a verdadeira força não busca visibilidade. O homem forte, ele não quer, ele não faz questão de mostrar aquilo que ele tem, o que ele conquistou, onde ele chegou. O homem conforme Jesus é um homem que vive para agradar a Deus. O homem inseguro, ele exige reconhecimento. O homem inseguro, diferente de Jesus, precisa que sua liderança seja validada, sua multidão seja a última palavra, sua opinião seja a última palavra, seu esforço seja notado. Um homem maduro, ancorado em Cristo, ele serve sem precisar ser aplaudido, porque sua identidade não depende do aplauso dos homens, mas da aprovação do Pai. Precisa.
Ah, eu me senti tão reduzido, eu me senti tão humilhado. Olha, pois veja esse seu sentimento. Você está fazendo para quem? Então, Cristo mostra que a humildade é uma virtude que faz bem ao coração. Jesus disse assim: olha, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim. Ao invés de pegar escudos e espadas, pegue toalhas e bacias. A liderança de Cristo é sacrificial. Ele não ofereceu porque queria algo em troca. Ele ofereceu por amor a Deus e por amor às pessoas. Ele ofereceu a sua vida. E você, homem, a Bíblia diz que nós devemos amar nossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo entregou-se com ato de humildade e abnegação, entregou-se à igreja, a Deus pela vida da igreja. Ele não exigiu, não comandou, ele entregou-se. A autoridade do homem cristão, onde quer que ela exista, no lar, na igreja, no trabalho, é sempre autoridade a serviço do outro, e nunca autoridade sobre o outro para benefício próprio. Porque, veja, tem 3 maneiras de você mostrar autoridade sobre outras pessoas. Primeira maneira é por tradição. É mais ou menos assim: aqui é o seguinte, meu avô mandava, meu bisavô mandava, meu pai mandava, e agora quem manda sou eu. É a tradição. Quando alguém usa o passado, é assim. Tem autoridade que é burocrática, que é a autoridade baseada na lei. Silêncio porque o regimento diz isso. Silêncio porque a lei diz isso. O estatuto diz isso. Silêncio porque a lei diz isso. Aí você acaba temendo. O medo de punição, né? Quando você está andando aí com o carro atrasado, sem capacete, a moto atrasada. Quando vê um agente, fala: meu Deus do céu, estou com medo da lei, vou mudar aqui. Você teme por causa da lei. E tem a maneira de receber o respeito ou conquistar a autoridade por meio do caráter. Você é uma pessoa tão reta, tão humilde, tão honesta, que as pessoas respeitam você, seu filho respeita você, sua esposa respeita você, pelo homem de verdade que você é. Sabe, quando alguém chega mal, falando de uma pessoa que você conhece de perto, e você diz assim: rapaz, eu acho que você está mentindo. Por quê? Porque eu conheço essa pessoa. E o que eu não estou dizendo que ele não possa pecar, mas o que você está dizendo, eu preciso confirmar com ele, não posso confiar em você agora. Por quê? Porque é um homem que o caráter, ele é um homem de caráter, e esse caráter que ele tem impõe autoridade sobre mim. Então, quando você como homem mente na frente de seus filhos, trata mal a sua esposa, que autoridade você vai construir junto às pessoas que convivem com você? As pessoas vão dizer: olha, fulano de tal, frequenta a igreja, mas Deus me livre, o homem na igreja é um anjo, em casa é um anjo caído. Então, um comportamento totalmente... Eu conversando uma vez com uma irmã, e tinha lá uma pessoa que era chefe lá, supervisor da empresa onde trabalha. Aí o supervisor era crente. Aí você sabe qual era o apelido do supervisor? Satanás. E lá vem quem? Satanás. Aí eu disse: peraí, mas quer dizer que a turma chamava o supervisor crente, que era líder, chamava o supervisor crente de Satanás? Então, faltou o quê? Faltou humildade, honestidade, desejo de servir, como a gente vê em Jesus Cristo, uma autoridade conquistada pelo amor que ele dedicava aos discípulos. E não se esqueça, meus irmãos, o lar é o seu primeiro lugar de serviço. Que história é essa? Você se esforça, você dá tudo de si
para prestar serviço aos outros. E dentro de casa, a maior dificuldade. Que história é essa, homem? Não, meu filho, sirva sua mulher, sirva seus filhos. Eu lembro de meu pai, eu acho que o povo está dizendo assim, o pastor Alex é cheio de trauma, né? Aí meu pai tinha uma Brasília abacate, a cor de abacate. É do seu tempo, Dária? Uma Brasíliazinha, aquele motor. Aí meu irmão mais velho, ele era indignado. Meu irmão mais velho, viu, Sônia? Porque pai emprestava aquele carro a todo mundo. E ele adulava pai. Pai, deixa eu dirigir. O senhor dá fulano, o senhor empresta fulano para ir para Tibau. O senhor empresta ciclano para ir para Baraunas. Pai, deixa eu visitar Santana. Santana era uma senhora que praticamente nos criou. E meu pai não deixava de jeito nenhum. Aí meu irmão bruto teve um dia que pegou lá querosene, quis colocar fogo na Brasília. Uma confusão danada lá em casa. E mãe também indignada. E mãe dizia, ele está certo, Carlos. Porque você trata bem todo mundo. Essa Brasília vai na mão de todo mundo aqui, no Alto da Conceição. Mas você não empresta seu filho está com 23 anos. Aí, meu irmão primeiro tentou colocar fogo, não deu certo, graças a Deus. E outra vez pegou a Brasília, escondida. Sabia nem dirigir direito. Foi lá na casa de Santana. Santana, corajosa que foi, entrou na Brasília. Meu Deus do céu, foi um livramento muito grande, meu Deus do céu. Arlan, no meio das ruas de Mossoró, andando na Brasília Verde, quando chegou em casa. Mas qual é o exemplo que eu quero mostrar? Você faz de tudo para dar aos de fora, você como homem, e os de dentro, meu filho. E os de dentro. Então, um homem de verdade, ele serve primeiro aos de casa. Tá certo? E você, mulher, preste atenção. Tira aqueles copos chiques da cristaleira e sirva também a seu marido. Não é só as visitas não, viu? Jesus era um homem que mostrou ser um servo. Mas agora eu vou ler outro texto. Viu, irmão Adnan? Não quero reclamando do tempo da pregação não, viu? Abra comigo agora para João 2, capítulo 2, versículo 13 a 17. João 2, 13 a 17. Você viu Jesus lavando um homem servo. Agora vamos para outro texto aqui. João capítulo 2, versículo 13. Podemos ler, amém? Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Amém. Pastor, o senhor acabou de mostrar agora que Jesus era um homem humilde, que lavou os pés dos discípulos, colocou uma toalha no ombro, uma bacia e lavou os pés dos discípulos. Agora o senhor lê, cadê o versículo? E agora o senhor lê que Jesus, ele faz um azorrague de cordas. Você sabe o que é azorrague, né? Um chicote. Entra no templo, derruba a mesa dos cambistas, expulsa os vendilhões, chama aqueles vendilhões de ladrões. Essa casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores, um covil de ladrões. Homens de verdade possuem coragem e zelo para viver a santidade. Homens de verdade, meus irmãos, eles não são passivos diante da injustiça.
Homens de verdade, eles agem. Aqui, Jesus agiu pelo zelo da santidade de Deus. Ele viu que o templo que era dedicado ao Senhor tinha se tornado um comércio. Porque, vejam, existiam muita gente que vinham do lado de longe e não tinham como trazer o cordeiro para sacrificar no templo. Aí o que foi que aconteceu? Eles iam com moedas diferentes, por isso que tinham os cambistas para trocar as moedas, e também tinham que comprar animais. Só que o negócio se tornou tão grande e tão corrupto que o templo se corrompeu, o templo perdeu o seu sentido. Virou mais um negócio do que um lugar de adoração. E quando Jesus entrou ali e viu aquele absurdo, a alma deles irou-se, a ira santa do Senhor, diante da corrupção. E ele agiu realmente ali, expulsando os cambistas, derrubando lá as mesas. Uma azorraga de cotas, a gente entende que Jesus não chicoteou ninguém, né, mas ameaçou isso, ameaçou os que estavam lá. Ora, o homem de Deus, ele não é indiferente à glória de Deus. Versículo 12 e 17 diz: lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Jesus não está defendendo o seu nome nem seus interesses pessoais. Ele nada lucra, ele nada perde financeiramente com aquele comércio. O que moveu Jesus foi exclusivamente a honra de Deus. Esse é o teste decisivo da masculinidade bíblica. Ela não é centrada no ego. O homem mundano se enfurece quando o seu próprio nome é ofendido e permanece indiferente quando o nome de Deus é desprezado. O homem de Deus inverte essa equação. Pode suportar com mansidão os insultos contra si mesmo, mas não consegue permanecer passivo quando a verdade de Deus é desprezada diante dele. Temos que ter zelo pelas coisas de Deus. Lembrei agora, pastor, você participa do dia do evangélico? Não. Vai para a marcha para Jesus? Não, porque essa marcha é para outra pessoa, não é para Jesus não. É política. É o segmento evangélico. Eu não sou segmento evangélico. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. Pastor, o senhor quer participar do conselho de pastores da cidade onde eu sou pastor? Não. Mas por quê? Porque eu não quero usar a igreja como curral eleitoral de seu ninguém. A igreja é do Senhor. É do Senhor. E uma coisa importante que vale destacar aqui, que às vezes a gente pega aquele texto de Jesus conversando com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, que diz assim, né, a mulher samaritana perguntou: Senhor, onde é que nós devemos adorar? É aqui, no Monte Gerizim, em Samaria, ou é lá em Jerusalém? E Jesus disse: olha, nem aqui nem em Jerusalém. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque são esses que os pais procuram, para ser seus adoradores, que o pai procura para ser seus adoradores. Aí é interessante que a gente entende que a igreja somos nós, pessoas, e a gente às vezes nesse discurso acaba desprezando o templo, o lugar de adoração. Não, nós é que somos templo do Espírito Santo. Amém, concordo com você. Mas nessa vida existe um lugar geográfico, um endereço, chamado também igreja. E nesse lugar você não pode vir com qualquer roupa, você não pode falar qualquer palavra, você não pode comportar-se como se comporta, de repente, num outro lugar que não tem nada a ver com Deus. Então é importante a gente entender que esse lugar aqui, não é as paredes aqui, mas esse momento, esse ambiente, é um ambiente consagrado a Deus. E ele merece respeito. Merece respeito. Você não pode se comportar de qualquer maneira na igreja. Entendeu? Na igreja que eu falo é no templo mesmo. Aí eu fico perguntando às vezes, né? Como é que... a gente que está estudando aqui, né, do Ministério de Louvor, a gente não pode cantar qualquer música.
A gente tem todo um cuidado. Essa música aqui, realmente ela exalta Deus. Essa postura aqui é reverente. Se Jesus estivesse aqui sentado numa cadeira aqui na frente, e a gente adorando a Ele se agradaria com o que está escutando da gente. Então, o culto é um lugar de reverência. O culto é um lugar de temor. O Senhor está presente, então vamos louvá-lo com todo o nosso fôlego, nossa alegria, o nosso respeito, o nosso temor. Então aqui Jesus, ele se indignou quando ele viu as coisas, o templo do Senhor, feito para o Senhor, sendo usado como negócio. Coragem bíblica, meus irmãos, implica não ser indiferente à glória de Deus. Não é ser indiferente, não, é a igreja eu posso me comportar de qualquer jeito. Não pode. É culto, o culto não é para você. O culto é para Deus. Eu aprendi desde cedo, né? Qual é a pessoa mais importante do culto? É os visitantes, pastor. Não é. A pessoa mais importante do culto é o próprio Senhor Jesus Cristo. Tudo que fizermos aqui é para Ele, é para a glória dEle. Porque se a gente inverter as coisas, aí a igreja deixa de ser igreja. Então a gente tem que, tudo que for pensado, deve ser pensado para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Jesus sabia disso. E coragem bíblica não é agressão carnal. Jesus, ele não pecou ao fazer isso aqui, ele não pecou. Mas pastor, ele derrubou lá a barraca, ele chicoteou, sei lá, meteu no chão um chicote para assustar as pessoas. Ele não pecou. Existe uma diferença profunda entre violência carnal e coragem espiritual. A violência carnal protege o orgulho humano e busca subjugar o outro. Nasce de um medo disfarçado de força. A coragem espiritual, a de Jesus, protege aquilo que pertence a Deus e busca restaurar aquilo que é de Deus. Nasce do amor. Jesus, ele não contradiz esse princípio. Ele cumpre, porque sua ação não nasce de sua carne, porque ele não pecava, mas do seu zelo santo. O zelo santo pela casa do Senhor, pelo povo de Deus, pela palavra. Jesus, ele era um homem que tinha zelo pelo Senhor. O homem, ele é chamado a proteger também e zelar pela obra do Senhor. Faça bem feito quando for para Deus. Não deixe ninguém ofender. Mas como assim, pastor? Não sorri, não brinque com aquilo que é sério, que é de Deus. Vocês vão compreender isso? Não banalize aquilo que é de Deus. Não brinque com a palavra de Deus, não brinque com o culto, não zombe da igreja. Tenha um temor no coração, porque tudo isso aqui que eu acabei de falar pertence a Deus. E tudo que pertence a Deus deve ser amado, respeitado. Para a gente terminar, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, último texto. 39 ao 46. Vocês já viram o homem Jesus lavando os pés de seus discípulos. Vocês viram o homem Jesus expulsando os mercadores do templo, um homem corajoso, zeloso pela santidade do Senhor. E agora veja esse homem Jesus gemendo de angústia. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39. Lucas 22 e 39. Amém? Podemos ler? Amém? Lucas 22 e 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra. E de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice.
Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Não sei se vocês já perceberam aqui os vários cenários, né? Um Jesus que estava no cenáculo, lavando os pés dos discípulos. Um Jesus que estava no templo, expulsando os mercadores. E agora um Jesus que estava no jardim do Getsêmani, orando, gemendo de angústia, suando sangue, hematidose. O estresse tão alto que ele chegou a expelir sangue pelos poros. Um homem de verdade, ele permanece fiel, mesmo em meio à dor. Um homem de verdade. Ele sofre angústia, tá certo? Homens de verdade choram. Jesus chorou. Aliás, Jesus fez mais do que chorar. Jesus suou sangue. Homens de verdade choram. Homens de verdade ficam tristes. Homens de verdade padecem medo. Homens de verdade, eles podem se desesperar na vida, mas eles não desistem. Jesus, ele foi fiel, e foi fiel até a morte. Você que é casado, já teve vontade de desistir? Daqui a pouco lá chega um engraçado com essas conversas comigo. Pastor, está tão difícil lá em casa. Isso, aquilo outro, isso aqui, não sei o quê, isso aqui. Está assim, não sei o quê. Eu pensava que ia ser diferente. Aí o que é que você quer? Não estou aguentando mais não, pastor. Vou jogar tudo para cima. Eu digo, seja homem. Seja homem. Olha, o que você me disse até agora, nada justifica deixar sua mulher. Seja homem. Como assim? Não, meu filho. Ore a Deus, viva o que Deus tem para a sua vida no casamento. Você acredita que Deus abriu o mar vermelho? Acredite. Você acredita também que Deus fez o mundo em 6 dias? Acredite. Pela palavra do seu poder, acredite. Você acredita que Deus fez o cego ver, o coxo andar, o surdo ouvir e falar? Acredito. Aí você acha que esse Deus que fez todas essas coisas não pode restaurar seu casamento? Seja perseverante. Não desista. Cuide de sua mulher. Mas pastor, é tão difícil, a mulher é tão difícil. Eu sei, você também é. É 2 pecadores, irmão. A fase, né, o casamento tem, né, aquela fase romântica ali, né, aquela coisa. Aí quando as contas começam a aumentar, os boletos começam a vir mais alto, a bandeira de luz vem vermelha. Eita, pastor, esse mês eu vou decidir se eu pago água ou a luz. Meu filho, é isso mesmo. A vida não é fácil. Com Cristo ou sem Cristo, a vida não é fácil. Homens de verdade, eles são capazes de suar sangue e não desistirem. Amém? Se você crê nesse Deus Todo-Poderoso, pastor, está doendo, mas não vou desistir. Pastor, está difícil, mas eu não vou desistir. Pastor, tenho recebido muita notícia ruim, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Por que não? Eu quero ir até o fim. Porque Jesus foi até o fim por mim. E eu vou. Por Ele eu vou. Aqui, meus irmãos, nesse texto que acabamos de ler, de Lucas 22, Jesus está diante da maior batalha de sua vida terrena. Ele sabe o que está prestes a acontecer. Jesus sabia que ia ser traído por um amigo íntimo, seria açoitado, sofreria humilhação pública e seria crucificado. Mais do que isso, Jesus sabia que sobre ele estava prestes a recair o cálice da ira de Deus em favor de pecadores. Jesus sabia aqui que ele não conhecera pecado, mas se tornaria pecado por nós.
Jesus sabia que iria sofrer dor. E a masculinidade, meus irmãos, bíblica, seguindo Jesus, não ignora a dor. Então você que é homem, se tiver difícil, se tiver doendo, pode dizer, está doendo. Diga, está difícil para mim. Está difícil. Pode dizer para sua esposa, para um amigo, pode chorar no ombro de alguém, pode dizer, está difícil. Me ajude, ore comigo. Por quê? Porque está difícil lá em casa. E o meu filho está dando trabalho, está tirando minha paz. Não tenho nem dormido direito. Você não precisa usar uma máscara para cobrir a sua dor. Pelo contrário, peça oração na igreja. Abra um pouquinho no PGM seu coração. Diga, meus irmãos, orem por mim. Está difícil lá em casa. Está difícil lá no emprego. Jesus, ele mostra que a obediência vale mais do que o conforto. É melhor obedecer, meus irmãos, do que viver com a imundície nos palácios de Faraó. É melhor obedecer, ainda que lhe cause dor, ainda que lhe custe o emprego. Fique do lado certo, meus irmãos, ainda que você sofra. Se é para fazer a vontade de Deus, vale a pena sofrer. É melhor sofrer fazendo a vontade de Deus do que sofrer como um criminoso, um mentiroso, alguém que vive na prática do pecado. Então, se é para você perder, perca como homem. Se é para você sofrer, sofra por fazer a coisa certa. É melhor obedecer ou sofrer por obedecer do que ter uma vida confortável às custas do pecado. Jesus, ele foi até o fim. E a fidelidade, estou concluindo, e a fidelidade é provada na perseverança. Muitos homens aqui, eu espero que não, eu espero que eu esteja errado, vou dizer assim, alguns homens aqui, talvez daqui a alguns anos, não é meu desejo não, mas acontece muito nas igrejas de muitos homens e mulheres, jovens, adolescentes, de estarem conosco aqui, viverem momentos especiais na vida da comunhão da igreja, só que de repente lá na frente, por não perseverarem até o fim, desandam, saem do caminho. E você pensa, e aí, pastor? Olha, e aí que na vida cristã, o que importa não é propriamente como você começa, e sim como você termina. Sabe? Por isso que, como Jesus, nós temos que, ainda que sofra, nós temos que perseverar. Perseverar até o fim. Você que é homem, você que é mulher, não importa agora, quero destacar os dois aqui. Você sabe que está doendo, você sabe que está difícil. Mas a pior decisão que você pode tomar é a decisão de desistir. É a decisão de dar as costas para Deus. É a decisão de deixar o evangelho de lado. É a pior decisão que você pode tomar. Ainda que esteja numa tempestade, mas creia que Jesus está no barco. Creia que depois da tempestade vem o quê? Vem a bonança, as águas vão se acalmar. O que você não pode fazer é pular do barco. Fique, ainda que esteja balançando, ainda que você esteja enjoado ou prestes a vomitar. Mas fique em Jesus, ainda que doa. Fique em Jesus. Ele é um homem que sofreu mais do que qualquer um de nós aqui. E é um homem que não desistiu de nós. Ele nos amou e amou até o fim. Então você que é homem, ame a sua mulher e ame até o fim. Ame seus filhos, por mais trabalhosos que sejam, mas ame até o fim. Não, mas pastor, mas eu convivo com gente difícil. Ame essas pessoas que você julga difícil e ame até o fim. Não desista, porque a base da masculinidade de Jesus é o amor. É amar as pessoas, servir as pessoas, tratar com justiça as pessoas
Ser leal à pessoa até o fim. As grandes lições que nós encontramos aqui nesse grande texto, nesses 3 grandes textos. Servir ao outro. O que é ser homem conforme Jesus? Servir ao outro. O que é ser homem conforme Jesus? Zelar pela santidade de Deus. O que é ser homem conforme o modelo em Jesus? É ser perseverante, fiel até o fim. Que Deus, por meio do Espírito Santo, nos torne homens servos, homens santos e homens perseverantes. Amém? Vamos orar?